Hoje, vamos falar um pouco sobre a intoxicação exógena. A intoxicação exógena pode ser definida como um conjunto de efeitos nocivos ao organismo produzidos pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico, representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio corporal. A gravidade das intoxicações é determinada por diversos fatores, dentre eles o grau de toxicidade do agente, a quantidade de substância que o paciente foi exposto, o tempo decorrido entre o acidente e a intervenção médica, além de fatores do próprio indivíduo, como a idade e a competência imunológica. A maioria dos pacientes intoxicados são adultos com overdose intencional por drogas orais. Um dos princípios fundamentais para a identificação do agente toxicológico é o exame físico. A maioria dos pacientes não está disposto ou é incapaz de colaborar com o exame físico participativo. Muitos dos agentes toxicológicos podem causar alteração do pulso, da frequência respiratória e da pressão arterial, bem como o estado mental. Assim, o registro rápido e preciso dos sinais vitais do paciente pode fornecer pistas valiosas para a descoberta do agente envolvido e permitem a classificação do paciente em um estado de excitação fisiológica ou depressão. A excitação fisiológica é caracterizada por taquicardia, elevação da PA, hipertermia, aumento da profundidade respiratória e é mais comumente causada por agentes anticolinérgicos, simpatomiméticos ou alucinógenos centrais, ou também por estados de abstinência de drogas. Já a depressão fisiológica é caracterizada por estado mental deprimido, hipotensão, braquicardia, diminuição da frequência respiratória, diminuição da temperatura e é mais comumente precipitada pelo etanol e outros agentes sedativos hipnóticos, opiáceos, agentes colinérgicos, simpatolíticos ou álcools tóxicos. Para auxiliar e direcionar o manejo e o tratamento correto, existe um conjunto de sinais e sintomas baseados nos processos autonômicos e neuroquímicos, e esses são chamados as toxossíndromes. As toxossíndromes são divididas em 5 classes: simpatomiméticas, anticolinérgicas, colinérgicas, sedativas e hipnóticas e opioides. A primeira toxossíndrome da qual vamos falar é a simpatomimética. Ela é definida por um estado de excesso simpatomimético, com os seus efeitos esperados de reação de luta ou fuga. Os pacientes estão frequentemente alterados e podem estar delirantes, especialmente com a ingestão de derivados das anfetaminas, como o MDMA. Os sinais vitais estão elevados e os pacientes apresentam hipertensão, taquicardia e taquipneia. Eles também podem estar hipertérmicos, como consequência da elevação da taxa metabólica, midriáticos e diaforéticos. A toxossíndrome anticolinérgica geralmente é causada por fármacos que possuem a propriedade antimuscarínica. Isso causa delírio, hipertermia, midriase e rubor cutâneo. Os sinais e sintomas típicos podem ser lembrados pelo mnemônico: louco como um chapeleiro, quente como uma lebre, cego como um morcego, vermelho como uma beterraba e seco como um osso. A toxossíndrome colinérgica tem por sintomas fluidos provenientes de todos os orifícios, como consequência do aumento da secreção glandular, e apresentam diaforese, perda de urina, miose, broncorreia, êmese, lacrimejamento, letargia e salivação. Os agentes causadores são principalmente os anticolinestéricos, como inseticidas organossulfurados e carbomatos, que estão facilmente disponíveis em pesticidas. É importante reconhecer essa síndrome rapidamente, porque os pacientes morrem frequentemente da broncorreia excessiva, afogando-se em suas próprias secreções. A marca da toxossíndrome sedativa e hipnótica é a sedação. Ela ocorre geralmente dependendo da quantidade ingerida do agente, da via e de sua potência, sendo seu principal causador o etanol. Outros agentes, como os barbitúricos e o benzodiazepínicos, também causarão um quadro similar, assim como substâncias ilícitas, como o GHB. A toxossíndrome opioide é semelhante aos sedativos e hipnóticos, causa miose, sedação e drive respiratório diminuído. Os opioides com mais potências e com mais taxas são a morfina, o tramadol, o metadona, o fentanil e o oxicodona.
Além das síndromes mencionadas, cabe uma referência à síndrome serotoninérgica, que inclui rebaixamento do nível de consciência, hipertermia e agitação, bem como hiperreflexia, cronos e diaforese, geralmente causada por antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos. Para tratar especificamente qualquer toxossíndrome, é necessário que o profissional esteja atento aos sinais e sintomas que o paciente apresenta. Exames de laboratório como hemograma, bioquímica sérica com função renal, prova de função hepática, exame de urina, triagem toxicológica de urina, concentração de álcool sérico, lactato sérico e glicemia são essenciais para a identificação do agente toxicológico. Com base nesses resultados, ou quando sabe-se qual foi o agente ingerido, outros testes podem ser realizados, como as dosagens séricas específicas. Quando não há exames para o agente específico ou estes não estão disponíveis no local, o tratamento deve começar imediatamente. No entanto, é necessário identificar em que fase da toxicose o paciente se encontra. A fase pré-clínica ocorre imediatamente após as superfícies do nosso corpo, externas ou internas, entrarem em contato com o toxicante, mas ainda não há sinais ou sintomas do mesmo. O objetivo da abordagem nesta fase é reduzir a toxicidade que há no organismo. A fase tóxica é caracterizada pelo início dos sintomas até o pico das manifestações. O objetivo aqui é a estabilização, garantir vias aéreas, ventilação, hemodinâmica, além de fornecer o antídoto específico quando houver a disponibilidade do mesmo. Na última fase, a fase de resolução, os sintomas já estão no seu pico, e o objetivo nesse caso é o acompanhamento até a recuperação completa do paciente. No caso de drogas ilícitas, a cocaína é o principal. O uso agudo da cocaína causa liberação de dopamina, epinefrina, norepinefrina e serotonina. Esses neurotransmissores atuam em diferentes subtipos de receptores, causando diversos efeitos. Entretanto, o mais importante é a estimulação adrenérgica pela norepinefrina e pela epinefrina. O efeito clínico primário da cocaína é a excitação do sistema nervoso simpático. Pacientes com toxicidade moderada estão alertas e acordados, mas podem ter diaforese, taquicardia, midríase e hipertensão sem danos aos órgãos. Um paciente mais severamente intoxicado pode estar agitado, combativo e hipertérmico. O uso agudo de cocaína também está associado à vasoconstrição arterial e à formação aumentada de trombos. A taquicardia e a hipertensão aumentam a demanda miocárdica de oxigênio e promovem aumento das forças de cisalhamento vascular. Além disso, a cocaína pode causar uma variedade de complicações no sistema nervoso central, incluindo agitação psicomotora, convulsões, coma, cefaleia, hemorragia intracraniana e sintomas neurológicos focais. Essa agitação psicomotora induzida pela cocaína pode causar hipotermia. A mortalidade pode chegar a 33% quando a hipotermia se desenvolve no cenário de intoxicação. A descontaminação é o processo de prevenção da absorção sistêmica. Se a intoxicação ocorreu através da pele, devem ser retiradas todas as roupas do paciente, removido todos os resíduos e ter a pele lavada copiosamente. Se for por via ocular, com auxílio de anestésico tópico, deve-se lavar os olhos com soro fisiológico e solicitar a avaliação imediata do oftalmologista. A maioria das intoxicações no departamento de emergência envolvem o trato gastrointestinal, e as medidas possíveis são carvão ativado, lavagem gástrica, irrigação intestinal, hiperidratação e alcalinização da urina. No caso do carvão ativado, é mais provável que ele beneficie os pacientes quando administrado enquanto a toxina permanece no estômago. Tradicionalmente, acredita-se que esse período esteja dentro de 1 hora após a ingestão do agente tóxico. Geralmente, após 2 horas de ingestão, o carvão é ineficaz. A lavagem gástrica consiste na passagem de uma sonda nasogástrica de grosso calibre, e existem poucos dados ou evidências que mostrem sua eficácia, devido aos riscos de aspiração e trauma esofágico. Sugere-se que seja apenas realizada dentro de 1 hora após a ingestão do agente tóxico, isto se este for ameaçador à vida e que não se absorve ao carvão ativado ou para o qual não existe um antídoto.
Se o sangue for suficientemente alcalinizado, certas substâncias hidrossolúveis ingeridas, tais como salicilatos, metotrexato e fenobarbital, serão submetidas a aprisionamento de íons e o aumento da eliminação urinária. A alcalinização sérica é especialmente importante em intoxicações por salicilato, porque a alcalinização não só promove a eliminação, mas também evita que o salicilato atravesse a barreira hematoencefálica no sistema nervoso central. A irrigação é uma técnica de limpeza mecânica que busca regularizar a atividade do intestino. Com esse método, é possível controlar a eliminação de fezes por meio do estômago, educando o intestino a funcionar a cada 24, 48 ou até 72 horas. A hiperidratação é quando há um excesso de água no corpo, incentivando o mesmo a absorver mais água e, sucessivamente, eliminar mais substâncias através da urina. Uma pesquisa realizada entre os anos 2007 a 2017 revelou que a maioria das pessoas pertence ao sexo feminino, sendo este 54,25%. A idade prevalente é entre 15 e 39 anos, equivalente a 54,47%. Na etnia, prevaleceu-se a cor branca, com 37,57%. Já na educação, prevaleceu-se pessoas com ensino fundamental incompleto, sendo esse 16% da população entrevistada. O ranking de intoxicação exógena é liderado pelos medicamentos e drogas de abuso. Com relação às circunstâncias, tentativas de suicídio lideram o ranking. Porém, se levarmos em consideração os acidentes, os abusos, o uso cotidiano, a ingestão de alimentos, a automedicação e o uso terapêutico e o erro de administração, o valor acaba excedendo a tentativa de suicídio. Com relação à tentativa de suicídio, não há muito o que fazer para prevenir. Incentivar a busca pela ajuda profissional pode prevenir, porém não pode garantir. Em caso de acidente, abuso, uso habitual, ingestão de alimento, automedicação, uso terapêutico e erro de administração, qualquer indivíduo pode ajudar a prevenir. As recomendações são básicas e de conhecimento geral. Em caso de medicamentos controlados, já existe um acompanhamento médico, e o profissional pode fazer todas as indicações recomendáveis para o específico uso daquele medicamento. A conscientização popular pode evitar quadros graves e emergenciais em hospitais. O modo de agir e observar de terceiros podem garantir informações cruciais que podem salvar a vida do paciente intoxicado. Informações como o possível agente ingerido, histórico do paciente e alergias podem ser cruciais para garantir um tratamento eficaz. É de extrema importância que o profissional de saúde esteja qualificado para passar todas as informações pertinentes a qualquer medicamento que o paciente esteja tomando. Informações como não ultrapassar a dose terapêutica e utilizar apenas remédios indicados pelo médico que lhe atende podem evitar intoxicações medicamentosas. Além disso, a automedicação deve ser realizada com sensatez. Misturar medicamentos ou tomar mais de um comprimido do mesmo medicamento também podem ocasionar intoxicação. Com profissionais de saúde qualificados e ao fácil acesso à internet para consulta, podemos evitar as intoxicações exógenas.